A inteligência artificial está evoluindo de uma maneira absurda. Enquanto você está aí, mexendo no celular, o mundo da tecnologia está virando de cabeça para baixo. Mas tem um detalhe, o que antes parecia ficção científica, coisinha de filme, hoje está passando diante dos nossos olhos e é bem mais grave do que você imagina. Há tempos, diversas empresas vêm revolucionando a maneira como enxergamos a inteligência artificial. E isso porque hoje já podemos fazer imagens, vídeos, comerciais, sites e até mesmo jogos, com apenas um aplicativo, uma assinatura e um prompt. Mas e se eu te disser que uma IA foi lançada de graça? Isso pode mudar completamente o jogo. E pior, o que isso pode significar para nossa segurança, para os empregos e para o futuro da nossa humanidade? É sobre isso que vamos falar hoje. Recentemente, uma IA chamada DeepSeek foi lançada e está fazendo as maiores empresas do mercado de tecnologia tremerem. Enquanto gigantes, como a própria OpenAI, gastam bilhões para manter seus modelos fechados e limitados, a DeepSeek chegou totalmente open source, ou seja, qualquer pessoa pode baixar e rodar no seu próprio computador. E tudo isso sem nenhuma restrição, sem nenhuma censura e sem nenhum controle. Isso quer dizer que qualquer pessoa, empresa ou até mesmo governo pode ter acesso a uma IA extremamente avançada. E tudo isso sem precisar depender das gigantes da tecnologia. Tá, Thierry, então a gente vai ter uma tecnologia que vai revolucionar o mercado, entregando resultados muito mais precisos para qualquer pessoa, sem restrição e muito melhor, sem assinatura. Qual que é o problema nisso? É muito simples, pensa um pouco. Se uma IA pode ser rodada por qualquer pessoa e sem supervisão, qual que é a garantia que isso só vai ser usada para o bem? No decorrer do vídeo vocês vão entender melhor o porquê que a gente precisa se preocupar com essa liberdade de usarmos uma inteligência artificial totalmente sem supervisão. Mas para isso, vocês precisam entender um pouquinho da história do DeepSeek. O DeepSeek, por mais que seja muito recente, não surgiu do nada, tá? Ela foi desenvolvida pela startup chinesa DeepSeek em meados de 2023 por Liang Wenfeng. Liang Wenfeng. Eu não sei falar muito bem o nome, mas eu acho que deve ser isso, tá aí na tela. E em apenas 2 anos, a empresa conseguiu o marco de criar uma das tecnologias mais avançadas do mundo, o DeepSeek R1. Esse modelo se tornou rapidamente muito popular e um dos aplicativos mais baixados nos Estados Unidos, superando até mesmo o ChatGPT da OpenAI. E o impacto disso foi gigante. Isso porque, desde o seu lançamento, as empresas de tecnologia perderam mais de 1 trilhão em valor de mercado, como gigantes como Nvidia e Oracle. Isso fez com que essas empresas sofressem quedas bruscas até mesmo nas bolsas de valores. E isso tudo aconteceu porque o DeepSeek democratizou o acesso à inteligência artificial, permitindo com que as pequenas empresas e startups competissem de igual a igual com as grandes corporações. Outra coisa que aparenta sim ser uma coisa positiva, só que não são apenas flores, é que esse modelo do DeepSeek segue as leis da censura chinesa. E para um bom pesquisador, para um bom estudante, sabe que isso levanta questões sobre a privacidade e o controle governamental. Porque se por um lado, essa ferramenta pode ser usada como inovação e acessibilidade, por outro, essa mesma ferramenta, essa mesma IA, pode ser usada como uma vigilância massiva e controle digital, manipulação digital. E para que vocês possam entender melhor, a censura digital chinesa ela já é realidade há anos. O governo basicamente impõe regulamentações rígidas para que qualquer tecnologia desenvolvida em seu território siga as diretrizes do PCC, Partido Comunista Chinês. Não é isso que você pensou. Então isso quer dizer que modelos como DeepSeek são programados para bloquear automaticamente qualquer conteúdo que é considerado sensível pelo regime. Beleza, Thierry, mas quais são esses conteúdos? Não é tão diferente da nossa realidade, tá? Críticas ao governo, protestos históricos e discussão sobre direitos humanos. Ou seja, o monarcão não pode nem pensar em pisar lá. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. E além disso, vocês já devem ter visto que a China já opera um dos sistemas de vigilância mais avançados do mundo, com milhões de câmeras de reconhecimento facial que elas são conectadas a um sistema de crédito social. Esse sistema basicamente monitora o comportamento dos cidadãos e pode restringir a sua liberdade caso eles violem algumas normas exigidas pelo governo. A polícia chinesa agora consegue identificar pessoas a partir do formato do corpo e do jeito de andar. Eu sei que para algumas pessoas isso não pode parecer tão extremo assim.
Mas para pensar de uma coisa. Imagine esse poder sendo ampliado por uma inteligência artificial como o DeepSeek, que pode analisar todas as interações digitais em tempo real, identificando dissidências políticas e até prevendo comportamentos que podem ser problemáticos. E tem mais, essa tecnologia não se limita somente à China. Empresas chinesas já estão exportando essa ferramenta de vigilância para outros países também. Então, se o DeepSeek se tornar uma IA amplamente adotada globalmente, há o risco de que suas diretrizes de censuras sejam também adotadas em outros lugares do mundo, seja intencional ou não. Isso poderia criar um tipo de guerra invisível onde a própria inteligência artificial controla todo o fluxo de informações sem que ninguém perceba. Isso significa que mesmo sendo open source, a DeepSeek ainda carrega consigo uma pegada de controle e censura ali, sabe? E se essa ferramenta cair nas mãos erradas, ela pode ser muito bem usada para monitoramento extremo, repressão política e manipulação de massas em escala global. Imagina você sendo limitado de fazer qualquer coisa, comentar. Sabe aquela parada de liberdade de expressão? Esquece isso, meu consagrado, acabou. Porque você vai ser controlado por uma inteligência artificial. É meio louco pensar isso, é meio louco, mas está muito mais perto do que a gente imagina. Eu vou passar aqui para vocês um vídeo explicando o comportamento dessa IA que eu peguei através do portal do G1. Mas antes disso, vamos aos fatos aqui. A OpenAI, assim como algumas empresas similares, elas controlam as suas ferramentas com filtros e regras justamente para evitar o uso indevido, esse uso perigoso. Mas quando uma ferramenta tão poderosa quanto essa cai nas mãos de qualquer pessoa, não há limite. Pode ser usada para qualquer coisa. E o próprio governo chinês, que já possui um histórico pesado de vigilância e censura digital, já está por trás dessa ferramenta. Ou seja, estamos falando aqui de uma IA que serve tanto para revolucionar a tecnologia, quanto para ampliar o controle sobre a sociedade. Então fica a pergunta, quem realmente ganha com isso? A IA chinesa analisa a pergunta do usuário e começa a traçar uma cadeia de raciocínio. O raciocínio, porém, acontece em inglês, mesmo que a pergunta tenha sido feita em português. Em poucos segundos, o chatbot lista informações, reflete sobre a qualidade das fontes, descarta algumas e acrescenta outras. Perguntamos ao DeepSeek qual Oscar o filme Interestelar ganhou. A IA disse que precisava checar a informação na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é responsável pela premiação. Disse também que se lembra de que o filme foi dirigido por Christopher Nolan e de que foi lançado em 2014. Na sequência, reflete sobre quais categorias o filme poderia ter sido indicado e chega à conclusão de que Interestelar ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Mas a DeepSeek fica em dúvida, porque avalia que o filme é reconhecido não só pelos efeitos visuais, mas pelos efeitos de som também. E por isso, talvez também tenha ganhado o Oscar de mixagem de som. Por causa da dúvida, a IA decide checar tudo de novo. Por fim, concluiu que apesar de o filme ter sido indicado em 5 categorias, Interestelar ganhou apenas o Oscar de efeitos visuais. E a verdade é que as consequências já começaram. Desde o lançamento dessa ferramenta DeepSeek, o mercado de tecnologia está enfrentando um puta de um problema. Empresas como a Nvidia, que vendem os seus chips usados para treinar IA, já perderam bilhões de mercado. E não são somente as empresas que sofrem com isso. Cada vez mais, o mercado de trabalho vem sendo substituído por IA. Muitas pessoas viram a cara para isso, mas para pensar, com modelos cada vez mais ilimitados e acessíveis, o processo de automação só vai se acelerar. Você realmente está preparado para competir com máquinas que nunca erram, nunca dormem, nunca reclamam do cansaço, nunca cobram salário? Olhe para si mesmo, olhe para a sua profissão e veja, ela realmente é insubstituível? Uma inteligência artificial que pode fazer tudo, será que ela realmente não pode fazer o seu trabalho? E com esse assunto a gente entra no ponto mais importante. O perigo real da IA fora de controle. Se hoje já temos muitos problemas com fake news e desinformação, imagine daqui para frente um futuro próximo onde qualquer pessoa pode clonar vozes, criar vídeos, pode até mesmo falsificar documentos de identidade inteiro, apenas usando inteligência artificial. A gente não tá mais falando aqui sobre deepfakes ou aqueles filtros que usávamos no Snapchat há um tempo atrás. Estamos falando de manipulação em massa, em escala global. E é claro que não para por aí, porque essas IAs, como o próprio DeepSeek,
elas podem ser usadas para criar qualquer código malicioso. Elas podem desenvolver esses cyberataques avançados sem que ninguém consiga rastrear. Então, o que antes exigia hackers altamente qualificados para isso, hoje qualquer um pode fazer. Infelizmente, chegamos ao momento em que o avanço da IA não pode ser parado. Mas a pergunta que fica é: estamos prontos para as consequências daqui para frente? Você confia realmente que as pessoas certas vão usar essas ferramentas? O DeepSeek nos mostrou que qualquer pessoa pode ter acesso a uma IA extremamente avançada, mas também nos colocou em uma grande encruzilhada. Essa ferramenta vai ser realmente revolucionária globalmente? Ou vai nos colocar em um desastre irreversível? A verdade é que ninguém sabe, mas uma coisa é certa: ignorar essa mudança não é uma opção. E se esse vídeo te fez pensar, deixe seu like, se inscreve no canal e deixe seu comentário. O que você espera com o futuro da IA? Muito obrigado pela sua atenção. E isso aqui está só começando.